Bom, pessoal, bom dia a todo mundo. Hoje, dia 5/12, a gente está começando aqui a nossa aula de pós. Hoje, o nosso assunto trata aqui de adições e exclusões do lucro real, né? Na verdade, aqui são basicamente os exemplos. Então, o que nós vimos nessas últimas aulas aí, até para situar os novos alunos, né? Primeiro, a gente tem assim, nós falamos do CPC 32, vocês viram que o CPC 32, ele fala para gerar os tributos sobre o lucro, na verdade, imposto de renda e contribuição social, para atender duas coisas. Digamos assim, tirar o efeito da legislação sobre a apuração do imposto, primeira coisa. E segunda coisa, atender ao princípio da competência. Tá? O princípio da competência, o pessoal acha que é muito simples, é muito fácil, mas ele vai um pouquinho além. Né? Já me fizeram algumas perguntas aí, acho que a Daiane, não essa semana, a Daiane me fez uma pergunta essa semana, né? Mas assim, acho que teve uma outra vez, não sei se foi ela, não sei, alguém fez uma outra pergunta, que o Carlos também fez, né, o Eduardo, com relação ao princípio de competência, que é o confronto. Então, quando eu reconheço a receita, quando não, enfim, tudo isso está, por mais que muitas vezes a gente ache que é simples, não é tão simples assim. E isso está, assim, diretamente ligado ao que a gente vê no CPC 32. Primeiro ponto, né? Agora, para facilitar o entendimento, pessoal, do CPC 32, então, quem está entrando agora não viu essa norma, a gente vai voltar a falar. Aí a gente entra em dois aspectos, que são aspectos totalmente fiscais, mas que, no meu entendimento, eles complementam, tá, o entendimento do CPC 32. Por exemplo, LALUR, que nós falamos semana passada, né? A gente até sugeri, porque vários de vocês não trabalham diretamente com a apuração do lucro real, ou nunca fizeram, tal. Então, é importante, então mostrei como é que é o LALUR. No caso do LALUR, pessoal, ficou tranquilo aí? Todo mundo entendeu o processo, tal? Eu publiquei o material, se eu não me engano, lá, né? Enfim. E esse aqui, hoje, eu tentei publicar agora cedo, também não consegui, porque acho que deu problema no meu sistema, eu não sei o que aconteceu, vou ter que ver aqui, sumiu tudo do sistema. Mas, enfim, o fato é que eu vou publicar esse material para vocês e aí vocês vão ter acesso. E assim, só que a gente, quando fala em adição e exclusão, né, a gente tem duas situações. Ó, eu vou para o LALUR, então, na apuração do imposto, eu uso a parte A do LALUR, certo? E aquilo que eu uso na parte A, o CPC 32, ele fala em diferença permanente e diferença temporária. Quando é uma diferença permanente, significa que você tem uma diferença entre o seu aspecto contábil e o seu aspecto tributário naquele período, correto? E que não vai ser revertido no futuro, não vai ter nenhuma alteração, então eu não preciso controlar na parte B. Bom, aquelas diferenças temporárias, o que acontece? Elas interferem na apuração do imposto nesse período, que a gente chama de tributo corrente, e tenho que fazer o controle lá na minha parte B do LALUR, tá bom? E aí, assim, então, por isso que eu falei do LALUR, porque isso complementa. Gente, é difícil, até a Solange comentou, né? Eu também, assim, a gente se confunde, eu me confundo, dependendo do tipo de adição e exclusão, quando ele fala daquela questão da diferença entre base fiscal e base contábil. Né? Para a gente saber exatamente o que é a base contábil e a base fiscal de cada ativo ou passivo, dificulta. Então, a gente entende isso melhor pensando no LALUR. Tá? Agora é o seguinte, quando a gente manda para o LALUR, pessoal, como é que vocês estão aí? Vocês sabem bem aí os tipos de, digamos, despesas e receitas que a gente tem que são tributadas ou não? Vocês sabem aí? Não, preciso melhorar essa questão. Você não apura imposto de renda, né, Rafa? No lucro real, no lucro real. Então, tinha uma empresa no escritório que eu trabalhava, Lucro Real, porém eu não fazia o LALUR dela, né? Tá. Então, alguns lançamentos contábeis eram feitos pelo contador mesmo. Legal. Bom, a ideia aqui é a gente ter acho que são 49 slides, tá? Normalmente, em uma aula, a gente fala 15, 20 slides, mas eu acho que esses aqui a gente deve falar praticamente todos. Né? Então, se a gente não conseguir, a gente termina aí, ou durante a semana, se vocês quiserem, ou no sábado que vem, como a gente falou. Muito bem. Então, é o seguinte, pessoal. Ó, deixa eu primeiro pôr o slide aqui no jeito para a gente.
para a gente poder, então, começar com a apresentação. Bom, vamos lá. Ele está no jeito aqui, pessoal. Ó, então, a gente tem aqui, ó, vocês estão vendo bem os slides aí? Né? Então, a gente tem aqui, gente, vamos falar assim, diversas despesas e receitas que elas devem ser adicionadas. Você vai me perguntar, todas estão aqui? Não, não estão todas. Tá? Por quê? Porque não dá para a gente saber se todas, porque isso varia muito de acordo com a atividade da empresa. Tá? E, gente, mesmo a forma como está aqui, evidentemente, eu peguei isso aqui no material que eu tenho aqui que fala sobre imposto de renda, que é muito bom. Eu peguei uma boa parte dos exemplos. Não dava para pegar todos, porque senão a gente ia ficar 3 dias falando. Imagina, tudo que é adição e exclusão é bastante coisa, é bastante detalhado. Mas o importante é a gente entender, pessoal, algumas coisas, como a Receita enxerga, tá? Ou qual é o procedimento da Receita. Porque, às vezes, você vai falar assim, puxa, isso aqui é dedutível ou não? Tá? Então, tem algumas coisas que você pode não saber, você vai ter que pesquisar para isso, é o que eu faço. E por que eu tenho que fazer isso? Porque, às vezes, é uma coisa que não é ali do seu dia a dia e a gente fica na dúvida. Então, por exemplo, quem está começando hoje aí com a gente, né, trabalha numa empresa que não é escritório de contabilidade, então, aí você tem mais, digamos, acesso a algumas informações e você conhece muito mais o seu negócio, fica muito mais claro como é que você tem essas operações. Quando a gente está num escritório ou prestando serviços de outsourcing, prestando serviços para terceiros, essas informações elas não chegam tão fáceis para nós, né? E aí complica um pouquinho a nossa vida, tá? Então aí a gente tem que buscar para tentar identificar se aquilo vai ser dedutível ou tributável, né? Mas tem algumas coisas que a gente já sabe se é dedutível ou tributável por conta do próprio procedimento da Receita. E aí, vários desses casos a gente pode fazer por analogia, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Quando a gente vem aqui, então, ó, ele vai dar uma explicação, né? Então, o LALUR a gente falou, aqui adições e exclusões. Então, pessoal, só conceituando novamente, ó, adições e exclusões são as receitas. Ó, veja, receita, custo, despesa e perda, que devem compor o resultado do período na empresa, tá? Que são, quando ele fala resultado do período, nós estamos falando do aspecto contábil, tá? Então, ele compõe a parte contábil da empresa, tá? Porém, não devem ser consideradas para apuração da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. Ou seja, você tem um item que vai interferir no seu lucro ou prejuízo, no seu balanço, mas não no seu aspecto fiscal. Ou o contrário, ele interfere no aspecto fiscal, mas não no aspecto contábil. Nós temos as duas situações. Então, basicamente, esse é o conceito de adições e exclusões que a gente viu lá atrás nas outras aulas. Ó, então, veja aqui, ó, quando ele fala aqui de adição e exclusão, né? Ó, o artigo 250 do regulamento, pessoal, esse artigo provavelmente ele mudou, porque isso aqui está baseado no regulamento antigo, tá? Mas o artigo é um pouquinho mais para frente. Se não me engano, porque a maioria deles avançaram um pouquinho, porque tem mais artigos no início. Ó, dispõe que poderão ser excluídos do lucro líquido, ó, os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não tenham sido computados na apuração do lucro líquido do período de apuração. Gente, percebam que aqui ele dá 2 detalhes. Às vezes a gente não percebe, mas tem duas coisas aqui. Primeiro, valores cuja dedução seja autorizada pela legislação, tá? Primeiro, então, para que você tenha um determinado gasto, para que ele seja dedutível, ele precisa ser autorizado pela legislação, tá? Primeiro ponto, você precisa ter autorização. E quando eu digo autorização, gente, eu não estou falando que você precisa ter uma autorização por escrito da Receita, não é isso. A legislação precisa identificar, a legislação precisa, como se diz, bom, identificar aquela autorização. Vai ter que estar escrito lá no regulamento. Ó, isso aqui é dedutível ou não. Ou ele vai dar uma indicação de que aquele tipo de despesa poderia ser dedutível ou tributada, né? Então, esse é o primeiro ponto. Aí fala, ó, então, que são autorizadas pela legislação e que não tenham sido computados na apuração do lucro líquido do período da apuração. Por que ele fala que não tenham sido computadas? Porque aqui eu vou falar uma coisa que eu já disse nas outras aulas, vou repetir, que é assim, às vezes você tem determinadas receitas ou mesmo despesas
que você não vai registrar contabilmente, você não tem o registro contábil, você não faz o registro contábil, mas tem que colocar na base ou tirar da base de cálculo de imposto de renda. Aí você vai me falar assim, por que como assim eu tenho algo que interfere no imposto, mas não interfere na contabilidade? Alguém já teve algum caso desse, pessoal? Alguém já viu aí? Situação nas quais você tem determinada receita ou despesa, digamos que elas interferem no imposto, mas não interferem na contabilidade. Alguém já viu situação desse tipo? Lucro no exterior, por exemplo? Poderia ser. Às vezes você obtém um lucro no exterior, tá? É uma subsidiária lá no exterior, o dinheiro não vai vir para cá, por exemplo, né? E aí, então, você tem que tributar. Você não vai contabilizar muitas vezes isso aqui, porque vai estar sendo contabilizado lá, mas como faz parte do grupo, muitas vezes a Receita aqui entende que você tem que pagar o imposto aqui. Claro que aí você tem algumas, digamos, características específicas para esses casos, né, Solange? Mas isso acontece com frequência. Talvez aí a Patrícia, por exemplo, né? O Alex, né? E a Daiane Farias, eles provavelmente tem outra Daiane aí hoje, viu, Daiane Mourão, tá? Professor, eu ia falar para o senhor agora. Eu tô vendo o senhor falar Daiane, mas já percebi que não é comigo, entendeu? Mas é difícil agora a comunicação. Tem a Daiane Mourão e tem a Daiane Farias, que está começando hoje com a gente também. Então, eles trabalham numa empresa, como é uma grande empresa, muito provavelmente eles devam ter esse tipo de operação, né? A depreciação antecipada, Daniele, é que quando você tem uma depreciação antecipada, ela interfere no lucro, você vai ter que fazer o ajuste, mas ela está na sua contabilidade, tá? Então, a Daniele está comentando aqui, então ela está na sua contabilidade, mas também você vai ter o ajuste lá no Lalur. Por exemplo, então, um caso que a Solange falou é o caso de você ter lucro lá fora. Oi? Transfer price. É isso que eu ia falar. O exemplo mais comum é o transfer price. Eu não sei o que é transfer price, mas todo mundo fala, eu estou falando também, né? Vocês sabem o que é transfer price, pessoal? Eu não sei, eu sei só de estudar por conta própria. Mas é igual caviar. Eu não sei, nunca comi, só ouvi falar. Exato. Quando você tem práticas, a Receita Federal não aceita determinadas práticas de preços entre subsidiárias, empresas do mesmo grupo. Então, existem vários métodos de cálculo para chegar nisso. Eu acho que são 3. Funciona assim, pessoal. Para quem não conhece o preço de transferência, o transfer price é justamente um procedimento no qual você muitas vezes apura imposto sobre ele, tá? Você apura lá, ele vai entrar na sua base de cálculo do imposto de renda e tem que tomar cuidado, porque, se eu não me engano, no lucro presumido ele também tem que entrar, se eu não estou enganado, né? Mas você não registra ele na contabilidade. Bom, você tem algumas situações para isso. Então, se eu compro ou vendo, tá? Digamos assim, vamos supor que eu tenho uma empresa aqui, tem uma subsidiária lá fora. Eu tenho uma empresa que é do grupo que está lá fora. Então, se eu compro ou vendo direto, constantemente para essas empresas, esse é um dos motivos para você fazer o cálculo do transfer price. É um cálculo extra contábil. A apuração, se der imposto a pagar, você vai ter que colocar na sua base de cálculo, mas você não vai registrar na contabilidade, tá? Tem 3 métodos de cálculo, basicamente, e assim, tem algumas situações, inclusive, Solange, que a empresa lá fora não precisa nem ser a sua empresa subsidiária, por exemplo, tá? Você pode ter uma empresa que você compra fornecedor exclusivo ou cliente exclusivo, dependendo da situação, dependendo do lado que você está na operação, e você já está sujeito ao transfer price, né? Um especialista disso é o professor Lorivaldo, vários de vocês aí devem conhecer, ele é bastante famoso. O Lorivaldo fala bastante sobre isso. E assim, você tem essa situação, porque o fisco entende muitas vezes que você está comprando um produto, você está pagando menos imposto ou vice-versa, tá? Então, por exemplo, vocês lembram o caso da Daslu, né, que até fechou, lembram? O contador foi preso, viu, pessoal? Na época, não sei se ele está preso ainda, mas o contador da Daslu, na época que eu fiquei sabendo, ele foi preso. O que a Daslu fazia? Ela importava, assim, ela fazia uma operação do tipo,
pagava $100, vai, $1, $2, uma coisa assim. Sei lá, ia comprar uma gravata. Os preços lá eram caríssimos. Então, ela comprava um produto a $10 e vinha uma nota de importação de $300, tá? Eu não sei se a operação é mais ou menos, faz tanto tempo que eu já nem lembro direito. Era alguma coisa nesse sentido, tá? Ou era o contrário, eles iam a $1, mas estava pagando $300. E aí, aqui no mercado interno, vendia por 500, 600, R$700, tá? Enfim, isso fazia com que o custo dela fosse muito alto e você tem, digamos, uma receita menor. Consequentemente, você tem um lucro mais baixo, tá? Então, isso está sujeito ao preço de transferência. Porque senão você compra e vende de uma empresa lá fora, você pode lá fora manipular o preço de forma que quando chegar aqui para você, isso aí está, digamos, isso aí pode de alguma maneira interferir para você como é que se diz? No seu lucro ou prejuízo aqui, consequentemente no imposto que você vai pagar, tá? Pessoal, deixa eu só mandar aqui, porque a Daiane não está conseguindo acessar a aula. Vamos ver se ela consegue agora. Espera aí. Bom, então tá claro, pessoal? Esse é o chamado preço de transferência, tá? Esse é um dos itens. Você tem prestação de serviço. Sempre que a gente tem, uma coisa interessante, você tem uma prestação de serviço lá fora que você vai trazer divisas para o Brasil, aí você tem uma situação oposta. Via de regra, isso é isento, né? Normalmente. Você isenta de PIS, COFINS, se não me engano, IPI, ICMS, e você só paga imposto de renda e contribuição social, não é isso? Por quê? Porque você está prestando serviço, você está vendendo uma mercadoria. Nota de exportação é assim, não é? Você vende, só tem imposto de renda e contribuição social, porque você está trazendo divisas para o país, né? O ISS também, você também tem dois tipos de tributação. Se você prestou serviço para fora do país, o serviço foi prestado lá fora. Muito cuidado com isso, hein, gente? Não sei se vocês sabiam, mas se você está numa empresa aqui em São Paulo e você prestou um serviço lá no exterior, vou pagar ISS ou não? Depende, Daiane. Por que não? Porque o serviço não foi prestado aqui? Não. Depende se o benefício do serviço for dentro do país. Ou seja, e o que é o benefício de ser dentro do país? Foi desenvolvido, né, dentro do país aí, acho que é algo... Eu estava lendo algo parecido essa semana mesmo, livro de... Basicamente, ele é quando você traz as divisas para o país. Então, por exemplo, você presta o serviço, se o dinheiro vai ficar lá fora, então é isso que a gente precisa ver. Então, se o dinheiro vai ficar lá fora, você tem um tipo de tributação. Se o dinheiro vier para o Brasil, né, então... Espera aí, agora acho que a Daiane conseguiu entrar. Né? Então, assim, se o dinheiro vem para o Brasil, aí você tem um outro tipo de tributação. Só estou vendo aqui se a Daiane conseguiu entrar agora, né? Muito bem, só dá um oi aí se conseguiu entrar, Daiane. Bom, tá claro, pessoal? Beleza. Vamos lá, pessoal. Então, a gente tem esse tipo são exemplos, né? Aí o que ele diz aqui, ó, o parecer normativo de 78 dispõe que podem ser excluídos do lucro líquido, a que se refere a letra A, que é esse item anterior, são aqueles que, em virtude de serem dotados de natureza exclusivamente fiscal, é o caso do preço de transferência, por exemplo, não reúnem requisitos para poderem ser registrados na escrituração comercial, tais como os decorrentes de depreciação acelerada, incentivada. Então, a Daniele acabou de escrever sobre isso, mas vamos lá. Eu vou falar de exaustão mineral com base na receita bruta. O dispositivo não dispõe sobre os custos ou despesas operacionais que necessariamente devem ser registrados na escrituração comercial. Bom, perceberam? Então, são itens que são aspectos estritamente fiscal. Bom, quando a gente pega essa depreciação acelerada, o que é a depreciação acelerada, pessoal? Depreciar mais que a base fiscal do que o fisco. Ou seja, então você vai ter uma base fiscal que vai ser diferente da base contábil, porque você vai depreciar mais rápido, certo? Muito bem.
Só que hoje, se a gente for olhar o CPC 27, a gente tem que seguir o que diz o CPC 27. As nossas taxas de depreciação, elas têm que ser de acordo com a estimativa de vida útil do bem e não de acordo com a taxa da Receita Federal, tá certo? Isso digamos assim, o procedimento correto. Posso, na minha empresa, utilizar as taxas? Essa é a pergunta que todo mundo faz, né, que não quer calar. Posso usar as taxas de depreciação da Receita Federal? Sim ou não? Depende. Acredito que sim. Então, depende. Depende, tá? Por que depende? Depende do seguinte. Você sabe a vida útil dos bens, então você tem que usar a vida útil que você sabe. Eu não sei, eu não tenho como calcular, eu não tenho como mensurar. Então, qual é a sua melhor estimativa? Tabela da receita. É assim que eu faço aqui com o meu cliente, por exemplo. Tá? Então, eu vou fazer a contabilidade do cliente, eu sei que tem que usar o CPC 27, mas quem tem que definir a vida útil não sou eu não sou especialista para falar que aquele bem vai durar 5, 10, 15 anos. Quem é especialista é o cliente. Então, por exemplo, a Solange está na área contábil lá da empresa, ela não sabe quanto tempo dura um andaime, aqueles andaimes que você monta para o cara fazer a obra, né, Solange? Quem tem que falar isso para você é o especialista. Vai ser o engenheiro lá, né? Ele que vai falar, isso aqui dura tanto tempo. E aí ela vai, faz o registro e apura a depreciação. Se você não sabe, aí você vai de acordo com a tabela da receita. E isso tem que ser divulgado em nota explicativa. Então, eu faço, quando eu uso a tabela da receita, lá na minha nota explicativa, eu coloco que estou usando a tabela da receita pelo motivo de não apurar com confiabilidade a estimativa de vida útil não é confiável para que a gente possa utilizar. Então, a melhor da estimativa é a tabela da receita. Tá? Aí eu falei, a Daniele falou assim, mas tem a depreciação antecipada ou depreciação acelerada. Eu falei, não, isso aí está na contabilidade. Hoje, Daniele, com o CPC 27, você faz esse registro. Antigamente, você não tinha as normas, você pode ver que esse parecer é de 78. Então, antes das normas brasileiras de contabilidade, o que acontecia? Você não tinha essa figura de fazer uma depreciação diferente da receita, e nenhuma empresa basicamente se preocupava com isso. As empresas utilizavam o critério da receita. Ponto. Acabou. Tá? Aí, então, hoje tem a norma, e a receita fala assim, você pode utilizar, só que você tem que apurar essa diferença, percebe? Você pode utilizar um critério diferente do meu, só que você vai apurar a diferença. Então, hoje, essas diferenças que eles estão falando aqui, por exemplo, numa depreciação acelerada, que antes era só um aspecto fiscal, hoje a gente reconhece na contabilidade. Não sei se ficou claro isso aí, pessoal. Antes, esse caso que está escrito aqui nesse parágrafo aqui do parecer de 78, ele tratava exclusivamente de um item no qual nós não tínhamos o registro contábil, nós não tínhamos as normas aqui no Brasil, né? O IFRS. Agora a gente tem, então a gente faz o registro dessas diferenças. Diga, Daiane. O professor, mas a gente trata absolutamente tudo, maioria, né? Lucro real. No caso de lucro presumido, não tem lalura, não consigo ajustar, ficaria só a diferença na contabilidade mesmo? Então, vamos lá, isso é boa pergunta. Eu sempre digo assim, até que me provem o contrário, né? Que a gente vai evoluindo, mas até que me provem o contrário, e digo isso porque, assim, eu não consegui achar nenhum argumento ainda que contradiga o meu pensamento, que é o seguinte, por exemplo, você está numa empresa que você está fazendo a contabilidade de uma empresa do simples ou uma empresa do lucro presumido, tá? Então, todo e qualquer ajuste que você tenha que fazer, a Receita Federal já entende que está embutido ali naquele percentual de presunção do lucro. Então, por exemplo, você tem lá, Daiane, um cliente que você faz, ele é lucro presumido, tá? E você sabe a vida útil do bem, você sabe que aquele bem vai durar, por exemplo, você pega um caminhão, tá? Um cliente que tem um caminhão. Pela Receita Federal é 5 anos, não é isso? Um veículo, não é? Um caminhão. Acho que caminhão de carga até um pouco menos, se não me engano. E que depende, se você está falando de caminhão, de trem, de caminhão de carga, até tamanho e tal. Se você olhar a tabela da Receita, ele vai dar essa diferenciação. Mas, via de regra, nós estamos falando de 5 anos. Agora, um caminhão dura 5 anos? Dura mais, né? Eu acho. Muito mais, muito caminhão mais. de Um caminhão que 30 dura anos, 30, hein? 40 anos, né? 20 anos. O caminhão dura muito mais. Então, veja, o que é mais justo para você, contabilmente falando, depreciar? 5 anos ou 20 anos, vamos falar assim? 20 Percebe? anos. Para o fisco, olha só, para o fisco, pensando em termos de lucro real, é interessante que você tenha
digamos, uma depreciação em 5 anos, porque você deprecia em 5 anos, dali para frente você não tem mais aquela despesa e você só vai ter o benefício gerado por esse caminhão. Veja que isso fere o princípio da competência, fere o confronto entre receita e despesa, certo? Por isso que a gente precisa fazer a depreciação num período mais longo. Agora, no lucro real, você vai colocar isso no LALUR, essa diferença. E no presumido e no simples? Não tem essa diferença. Então, simplesmente, no meu entendimento, você vai fazer o registro, considerar essas diferenças e toca para frente, entendeu? Você não vai ter, digamos, que se preocupar com esse tipo de ajuste que a gente está falando aqui. O CPC 32, basicamente, e esses ajustes aqui, eles são exclusivamente de empresas do lucro real. Outras regimes, vamos lá, lucro arbitrado, lucro presumido ou simples, né? Esses 3 são os maiores regimes, sem considerar o lucro real. Ele não entra aqui nesses procedimentos, porque, vou fazer diferença de depreciação. Você contabiliza. Vou aplicar ajuste a valor presente. Né? Então, você faz o registro contábil. Isso interfere no seu lucro? Não. Pode interferir na sua tributação lá de PIS e COFINS, mas não exatamente no seu lucro. Então, não vai fazer diferença. Tá? E aí, nesses casos, você pode fazer os registros, digamos, de contábeis, aplicando as normas com mais tranquilidade, sem se preocupar com adição e exclusão. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Ficou claro isso aí que eu expliquei, não? Essa questão de ser só tributário? Ficou claro, Daniele? Meninas, o pessoal novo aí, as meninas aí, a Daiane, o Alex, a Patrícia. Perguntas, comentários, fiquem à vontade. Então, legal, muito bem. Diga, Patrícia. Não ficou claro. Ficou? Beleza. Então, tá bom. Continuando aqui, ó. Então, a gente tem lá, vamos lá, ó. Então, ó, ele fala aqui, ó. Os resultados. Veja, pessoal, que nós estamos falando de receitas e não tributáveis. Vamos lá. Os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na apuração do lucro líquido, que, de acordo com a legislação, não sejam computados no lucro real. Então, o que ele fala? Ó, os valores cuja dedução seja autorizada e que não tenham sido computados no lucro líquido, tá? Ó, ele fala aqui, ó. Primeiro, nós vamos falar de exclusão. Então, ele está falando, poderão ser excluídos. Tá? Poderão ser excluídos. Bom. Tá. Tudo bem, Daniela. Aí a gente tem, ó, os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na apuração do lucro líquido, que, de acordo com a legislação, não sejam computados no lucro real. Ou seja, pessoal, são aqueles valores que você vai lançar na sua contabilidade, mas o fisco entende que aquilo não é tributado. Então, eu excluo isso aí, tá? Eu excluo. Essa semana, pessoal, eu dei um treinamento para vocês verem como é. Eu dei um treinamento do preparatório, praticamente a semana inteira aí, falando sobre esse preparatório do exame de suficiência. E na quarta-feira surgiu uma discussão brava lá sobre regime de competência e regime de caixa, tá? Bom, pessoal, cai exatamente nesse ponto aqui que a gente está falando. Muita gente acha, tem muitas pessoas que... Eu falei assim, ó, contabilidade no Brasil é somente regime de competência. Eu tenho contabilidade por regime de caixa? Não. Aí a Daiane está ali olhando para mim, assim, ela está ali pensando, ela já está pensando, tá vendo? Já ia falar, fala, Daiane, pode perguntar. Não, Bruno, eu já estou pensando no que eu faço, entendeu? Tudo que eu sei aqui, eu estou desconsiderando e pensando 2 vezes antes de falar, entendeu? Não, mas pode falar. Não, peraí, mas eu já contabilizei várias empresas por caixa. Então, a pergunta que surgiu na semana foi basicamente esse pensamento, Daiane, porque assim, são pessoas que também trabalham em escritórios, né? E falam assim, ô professor, mas peraí, então por que eu tenho uma empresa lá que é no Simples e agora, inclusive, o sistema já está solicitando, eu vou entrar no sistema do Simples, ele já pede para você registrar se o regime é regime de caixa ou regime de competência. Aí a aluna falou assim para mim, então, professor, tudo lá a gente coloca regime de caixa. Perceberam? Ela falou, tudo a gente coloca regime de caixa. E aí? É isso que gera dúvida, não é? Fala, mas peraí. Até no próprio SPED, né, professor? Até nos próprios programas da Receita
pede a informação se a Caixa Então, competente. mas veja, SPED, no registro do Simples, isso é uma obrigação fiscal ou é uma obrigação contábil? SPED acho que é contábil. Não, você coloca a contabilidade, mas é uma obrigação fiscal. É uma obrigação fiscal, acessória fiscal. É uma obrigação acessória. Veja, lógico que o SPED contábil, você tem lá a contabilidade. Lá, mas se você faz a contabilidade lá, como o Ricardo falou, é uma obrigação fiscal. Lá você tem os registros contábeis, mas eu faço o registro contábil pelo regime de caixa? Não. Não tem regime de caixa, pessoal. Não tem regime de caixa, tá? Quando eu falei isso, a menina falou, pô, professor, mas não é possível. A gente faz, contabiliza. Eu falei, não. A menina não entendia a diferença. Aí eu tive que... Claro, e não é só ela, várias pessoas. E esse treinamento aí tem gente do Brasil inteiro. Então, tem gente lá do Rio Grande do Norte, tem gente de Minas, do Mato Grosso. Quem mais? De onde mais? Tem gente aí do Brasil inteiro fazendo esse treinamento, né? O que me deixou muito feliz. Mas, assim, aí as pessoas falam, pô, professor, então por que eu faço um registro lá se é regime de caixa ou regime de competência? Eu falei assim, quando você coloca regime de caixa ou regime de competência, você está simplesmente falando que o seu regime fiscal, a sua apuração fiscal, sua apuração do imposto vai ser regime de caixa. Mas a sua contabilidade, Daiane, é regime de competência, mesmo no Simples. Então, quando você tem o seu cliente que você vai acessar, vamos supor, ele é simples, aí ele vai falar assim, lá, qual o seu regime de competência para 2021? Eu coloco o regime de competência, sempre. Aí a aluna perguntou, mas por quê, professor? Porque eu falei assim, o seu cliente manda para você o controle de todos os recebimentos dele? Ela falou assim, não, às vezes o cara vende sem nota, tal, né? Eu falei assim, então, se tem esse tipo de situação, o que vai acontecer? Se você está falando, imagina a seguinte situação, o cara faturou, regime de competência, faturou 100 mil reais, tá? E entrou no caixa dele 300 mil reais. 200 mil foi de empréstimo, não estou nem falando que o cara vendeu sem nota, nada disso. 200 mil foi de um empréstimo. Então, você tem 300 mil entrando no caixa, 100 de venda e 200 de um empréstimo, e você tem de faturamento 100. Se você colocou lá que você tributa pelo regime de caixa, qual a sua base de cálculo? 100 ou 300? Aí você vai falar assim, tem que ser 100. Entendi o problema aí, vai dar ruim. Entendeu, Rafael? Então você vai falar assim, 100 é referente a faturamento, 200 é referente a um empréstimo. A pergunta que fica é, você tem os dados desse empréstimo? Você sabe que isso é empréstimo? Na hora que o fisco chegar, o cliente vai ter a documentação falando que aquilo é empréstimo? Ou ele simplesmente vai falar assim, não, é a Daiane que apurou, o problema é dela, eu não sei, eu mandei a documentação. Então, eu coloco o regime de competência. E ainda mais esses clientes do Simples que não mandam nada? Exatamente. Exatamente. E aí a gente entra naquela situação, o cara não te manda nada, o que você faz? Faz contabilidade desse cliente? Não deve fazer. Tira do contrato que você faz. Faz lucro, faz caixa, faz livro caixa, faz qualquer outra coisa. Entendeu? Mas não faz contabilidade desse cara. Por quê? Porque você está correndo um risco. Gente, se só essa adição e exclusão que a gente está vendo aqui, que a gente vai ver, isso aqui já gera um risco, imagina você fazer contabilidade sem documento. Tá clara essa diferença aí, pessoal? Então, não existe contabilidade por regime de caixa, tá? A Daniela está perguntando aqui, ó. Como fazemos na contabilidade para separar base do imposto e faturamento por competência? Cria uma conta? Daniele, via de regra, isso é feito extracontabilmente. Você vai ter que ter lá um controle para apurar a sua base de cálculo. Então, a Solange passa por isso direto lá, né? Porque a empresa dela tem esse tipo de problema. Problema não, né? De situação. Vou dar um exemplo. Na empresa na qual eu trabalhei, pessoal, nós tínhamos o regime, eu pagava PIS e COFINS. Uma parte era, como é que chama? Era cumulativo, e uma Cumulativo parte... eu tinha cumulativo e não cumulativo. Eu tinha que separar. Então, ó, essa atividade aqui, ela é cumulativa. A empresa era lucro real. Mas essa atividade, não sei se a Solange tem isso lá, ou se a Patrícia, o Alex, a Daiane também tem esse tipo de situação. Tinha também? Tem. Vocês sabiam que a mesma empresa tem o regime cumulativo e não cumulativo?
A Daiane também tem essa situação? Sim. Então, mas tem muita gente que não sabe disso. Acha que a empresa ou ela é 100% cumulativa ou não cumulativa. E aí, como é que eu controlo isso, Daniele? Via Excelzão da vida, via sistema para você apurar. Ó, minha apuração contábil é essa, minha apuração fiscal é essa. É assim que você vai ter que controlar, não tem jeito. Tá claro? É controle extra contábil, tá? Bom, então, os resultados rendimentos que não sejam computados no lucro real e também o prejuízo fiscal, total ou parcialmente, à opção do contribuinte de períodos de apuração anteriores. Tá? Então, isso aqui ele vai ser aqui uma exclusão. Tá? Ele fala aqui, ó, observados o limite máximo de 30% do lucro ajustado pelas adições e exclusões prevista na legislação tributária. O prejuízo compensável é apurado na demonstração dos lucros reais anteriores e registrado na parte B. Então, aqui a gente também já falou bastante que é assim, eu tenho o meu lucro ou prejuízo, então eu apuro, isso vai me dar um prejuízo fiscal. Contabilmente, pessoal, os 34% eu faço o registro lá, como a gente discutiu há 2 aulas atrás, eu faço o registro. Né? Coloco ele lá e vou criar um ativo tributário ou um passivo tributário, dependendo da situação. Por ser prejuízo, um ativo, né, um crédito tributário. E coloco isso na parte B do LALUR. E ali eu vou controlando. Vocês podem ver que é assim, eu tenho crédito. Bom dia, Glaucio, tudo bem? Eu preciso efetivamente abater os 30%? Não, vocês podem ver que a legislação fala a critério da empresa. Se a empresa, de repente, por algum motivo, lógico que todo mundo quer abater até 100%, né? Mas por algum motivo você não queira abater os 30%, você não precisa, tá? Mas isso vai ficar registrado na parte B do LALUR, tá? Ó, e o último item aqui, se eu não me engano, não, ainda não, ele fala aqui, ó. D. Recuperações de créditos, isso aqui é importante, hein? Que não representem ingresso de novas receitas e cujas perdas não tenham sido deduzidas na apuração do lucro real em períodos anteriores. Este item aqui, pessoal, tá? O E também, vou falar do E também, ó, já vou falar aqui, ó. A reversão de saldo de provisões anteriormente constituídas, desde que o valor provisionado não tenha sido deduzido na apuração do lucro real de períodos anteriores e que não se referirem ao período no qual a pessoa jurídica tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado. Então, vejam que os dois estão muito próximos. Vamos ver o primeiro, o item D, tá? Então, recuperação de crédito que não representem novos ingressos. Então, o que significa isso aí, pessoal? Quem poderia explicar o fato de você reverter alguma coisa que não representa uma entrada de receita, por exemplo? Tem um exemplo muito simples aí. Quem poderia falar aí? De todos os alunos, os novos aí, o Alex, a Daiane, a Daniele, a Aline hoje está quietinha. O meu amigo Ricardo, alguém aí? Nem a Luciana para salvar a gente? Fala aí, Luciana. Luciana, o Rafael... Solange aí, salva a gente. O Rafael... Fala aí você, Rafa. Você está jogando para Luciana? Olha só. Lucro real não sei nada. Olha só, pessoal. Funciona assim. Se você... imagina só, eu tenho contas a receber. Fiz uma venda, tá? E aí, o que eu fiz? Não vou nem falar aqui, nem vou falar os critérios da PECLD, tá? Porque a gente sabe que não é provisão, tá certo? Não é provisão para devedores duvidosos, é perda estimada para créditos e liquidação duvidosa. É uma perda estimada. Foi um sufoco essa semana também explicar que não é mais provisão, né? A diferença entre provisão e reconhecimento. Então, nós estamos reconhecendo uma perda. Então, vamos lá. Agora a gente ainda usa o termo provisão. Mas não está certo mais não. Porque se você for olhar hoje nas normas, Marta, o termo provisão ele está relacionado a passivo. Tá? Lógico que tem determinados países que eles ainda usam o termo provisão, inclusive usando o IFRS, tem sim. Tá? Mas se você for olhar hoje na norma brasileira de contabilidade, que é o IFRS, ou pelo menos 95% dele, vai estar escrito provisão é um passivo provável, mas com data e valores estimados, aí, sem uma estimativa confiável, sem um valor exato. Mas ele diz claramente que uma provisão é um passivo.
Então, quando você tem uma conta redutora, ela não deve ser considerada como passivo. Então, como você tem que proceder lá nos seus balancetes? Mudar o nome, em vez de ser... O registro contábil é o mesmo, mas em vez de usar o nome provisão, você vai usar perda estimada para crédito de liquidação duvidosa. Porque provisão, se tiver escrito o nome provisão, subentende-se passivo. Tá? Tudo bem? Bom, então, quando ele tem esse caso aqui, até já esqueci do exemplo aí, ó. Ele fala assim, ó, recuperação de crédito que não representa ingressos de novas receitas. Por exemplo, eu tenho contas a receber e tive uma perda, tá? Tive uma perda. Vou dar um exemplo para vocês. Pessoal, eu tive um carro em 2006, tá? Nós estamos em 2020. Eu vendi, veja só, o carro era antes de 2006, o carro acho que era 2004, e eu vendi em 2006. Tem uma empresa de cobrança que fica me ligando quase que todo dia, porque eu estou devendo IPTU desse carro. Agora, veja, o carro eu vendi na época, eu dei de entrada num outro carro. Pergunto a vocês, a concessionária, e foi numa concessionária, a concessionária compra o veículo com débito, porque era leasing na época, com débito de leasing ou com débito de PVA, tudo isso? Ela faz o negócio se tiver algum tipo de débito? Ou ela quita tudo e abate do valor? Então, ó, ela não faz negócio. O Ricardo está falando ali, ele tem razão. Ela faz, mas assim, ela compra de você, ela apura os débitos, paga os débitos e abate. É isso que é feito. Então, significa que eu não posso ficar devendo IPTU, IPVA, vejam, de 2006. Tá? Qual é o período que as empresas podem cobrar as dívidas? Então, você tem alguns critérios. Tá? Algumas dívidas são 2 anos, algumas dívidas são 5 anos e algumas são 10 anos. Nós estamos falando de uma dívida de 14 anos e o valor é R$400. E esse carro nem meu, é desde 2006. E o IPVA, eu acho que eles estão cobrando é agora, recente. Bom, muito bem. Onde eu quero chegar? Vou usar isso aí como exemplo. Então, eu lá, digamos assim, a empresa que me fez um empréstimo, por exemplo, ele me emprestou o dinheiro para pagar o IPVA. Debitou contas a receber, creditou caixa, o dinheiro saiu. Aí eu fui lá e não paguei. Certo? Não paguei. O que essa empresa faz? Então, imagina o seu cliente. Você fez uma venda, faturou. Você debitou cliente, creditou receita. Entrou recurso para sua empresa, não entrou? Aí você vai falar assim, poxa, mas peraí, mas eu não recebi, não entrou recurso. Então, eu vou perguntar de novo. Você faturou, mas não recebeu. Pergunta, entrou recurso para sua empresa ou não? Entrou. Entrou, Edu. Porque o CPC 0 determina... O conceito de ativo, ele fala assim. O conceito de ativo mudou, tá, pessoal? Ele fala assim, ativo representa um recurso econômico da empresa proveniente de operação passada com benefícios futuros. Bom, então ele diminuiu um pouquinho o conceito, mas quando você vai ver o que é recurso econômico, hoje ele não fala que ativos são bens e direitos, ele fala que ativo é um recurso econômico. Aí você vai ler o que é recurso econômico. Quando essa aula eu vou gravar para vocês, e aí eu vou explicar isso aí. Então, quando ele fala recurso econômico, ele está falando assim, o recurso econômico é um direito. E eu tenho 2 tipos de direito hoje de ativo. Direito sobre terceiros e direitos sobre bens próprios. Então, por exemplo, o conceito de ativo não é mais bens e direitos, é somente direitos. Porque ele fala assim, é o direito de receber de terceiros, os contas a receber, e o direito que você tem por usar o seu equipamento e ele vai gerar benefício. Ou seja, você tem o direito sobre o benefício gerado por um bem que é seu. Tá claro, pessoal? Esse é o novo conceito de ativo. Tá? Esse é o novo conceito. A gente vai discutir mais isso. Enfim, então quando eu tenho uma venda, aumentou seu patrimônio, entrou o recurso? Entrou. Entrou o direito de receber de terceiro. Não entrou um recurso financeiro, mas o seu patrimônio aumentou. Então, eu estou debitando clientes, creditando receita, perfeito? Então, entrou recurso, Edu. Não entrou dinheiro no caixa, mas entrou recurso, tá certo? Só que aí eu fui lá e não paguei. E aí, o que você faz? Pego esse recurso e mando para perda. Reconheço para perda. Ao reconhecer como perda, o que eu estou fazendo? Veja só,
Eu não vou nem falar digamos, de tributação aqui, tá? Lembra que tem 2 itens aqui no slide, né? Então, primeiro é assim, eu tenho contas a receber, mandei para perda. O primeiro item, ele fala, veja, quando eu fiz a primeira venda, eu já fui tributado, certo? Então, quando eu recupero essa receita, né? Voltando aqui no slide, ó, ele fala assim, ó, recuperação de créditos que não representam ingressos de novas receitas, porque a receita ocorreu quando eu fiz a venda. Ali eu já fui tributado. Então, quando eu reverto essa perda, eu não tenho novas, não é uma entrada de novas receitas. Então, eu tenho uma receita, mas que ela não deve ser tributada. Tá claro? Professor, eu tenho um caso, não sei se é meio parecido com isso aí. Por exemplo, tem um cliente que ele compra produtos, esses produtos, matéria-prima, né? Esse produto, o cliente adianta um dinheiro para comprar essa matéria-prima, meio que venda casada, né? Aí ele compra por esse cliente. Devido a vários processos, tem perda no estoque. E essa perda, o cliente, ele ressarce. Então, eu pago para destruir esse material, depois ele ressarce. Seria mais ou menos esse caso, né? Eu tenho uma receita que já foi tributada. E não... Vamos lá. Primeiro, eu tenho a despesa e a receita. Então, primeiro, a gente tem que entender se é perda mesmo que esse daí tem no estoque. O que são essas perdas no estoque? Para saber se realmente é perda. Quebrados, são evaporação, muitas coisas. Então, vamos lá. Tem que tomar cuidado. Evaporação é perda no estoque? Depende. Tudo depende, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes isso você vai ter que embutir no custo e às vezes é perda. Mas tudo bem, vamos lá. Então, por exemplo, eu mandei para você um dinheiro para você comprar o produto para mim. Você compra, sei lá, 100 quilos de matéria-prima. E na hora de processar, você vai processar 95. 5 quilos, por exemplo, ele... perdeu. Né? Bom, se quebrou, é perda mesmo. Se quebrou, é perda. Né? Aí é perda. Evaporação depende. Tá? Então, quebrou 5 quilos. E aí, o que acontece? Eu pedi para você comprar. Você comprou e 5 quilos quebrou. Então, eu pego e te dou o equivalente a esses 5 quilos a mais aí? Isso, eu tenho que... porque é produtos cosméticos, né? Eu tenho que pedir para descartar no lugar certo, para destruir. E esse custo, eu sou ressarcido. Então, é uma receita, eles me pagam toda essa operação para eu poder destruir. Me parece, assim, a grosso modo, eu acho que não se encaixa nesse exemplo aqui que a gente está falando. Não. Hoje você está fazendo assim, então esse dinheiro que você recebe, você tributa. E a perda você abate, não? Ah, sim, para IR, sim, porque a perda eu abato, sim. Exato, então, nesse caso, deveria ser mesmo assim. Precisaria pensar um pouco mais na operação, mas, a princípio, você teria que reconhecer essa receita, porque, veja, não se trata de você ter contas a receber que você baixou e você recuperou. Então, veja que você tem uma recuperação, e nessa recuperação você não tributa, você já tributou na primeira vez. Tá claro isso? Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí? Desculpa, eu ainda não entendi. O senhor poderia explicar de novo? Não vou explicar não, Rafa. Eu não quero nem saber. O Rafa está perguntando, não vou explicar não. Tô brincando. Vamos lá. Fala. O Rafa não entendeu, eu vou explicar de novo. Fala, Daiane. Eu tô falando assim, o Alex aqui, a Daiane e a Patrícia que estão começando hoje vão falar, pô, esse professor é xarope, né? Mas diga lá, Daiane, e aí eu vou explicar de novo para o Rafa entender. Se alguém não entendeu, pessoal, ainda, porque eu sei como tem vários que não trabalham com lucro real, pode escrever aí, vai escrevendo aí para eu poder saber. Diga, Daiane, desculpa. Não, pode falar que você falando fica claro. Não, é que eu não sei o que você ia comentar, porque aí às vezes você ia fazer uma outra pergunta, não era? Ia fazer um outro comentário? Não, pode falar. Não, funciona assim, ó. Por exemplo, eu tenho lá contas a receber. Tá? Então, eu reconheci a receita e, por algum motivo, o cliente não me pagou. Eu tenho a perda, certo? Entendeu, Rafa? Sim, agora sim. Beleza, entendi. Então, contas a receber, o cara não me pagou, eu reconheci uma perda, tá? Claro, pessoal, eu vou dar um exemplo simples aqui de pegar simplesmente o meu contas a receber e baixar para perda direto, tá? Não vou nem tá, é líder, né, Edu? Vocês que gostam, né?
Vocês que gostam aí de futebol aí, né? Bom, e eu não vou nem dar o exemplo da legislação, nada disso. Exemplo simples para a gente entender o processo. Credito o meu cliente e lanço para perda, tá? Perda do contas a receber lá. Fechou? Beleza. Aí depois você recupera, você foi lá e cobrou esse cliente, protestou, tal, depois de, sei lá, 1 ano, 2, o cara te paga isso aí. Então o que você vai fazer? Aquele 100 que você lançou lá atrás como perda, então você fez uma venda de perda, você fez uma venda de 100, duplicatas a receber de 100. O cara não te pagou, creditou duplicatas a receber de 100, debitou despesa de 100, perda de 100. Beleza. Aí depois de 2 anos o cara te paga. E vamos falar que ele vai te pagar 100. Tá? Aí você acredita essa receita de recuperação, porque não dá mais para usar aquela conta que você tinha lá atrás, porque já passou 1 ano, você já zerou a conta de resultado, então você vai ter uma receita, certo? Você acredita essa receita e debita caixa bancos. Percebeu, Rafa? Então você tem o quê? Você tem o reconhecimento de uma perda e depois a recuperação. Veja que essa recuperação ela não é tributada. Por quê? Porque você já tributou quando você fez a venda lá atrás. Então, essa receita, quando você tem que lançar no LALUR, como exclusão. Entendi. Tá claro? É porque o que acontecia, o cliente que tinha no escritório, ele não registrava a perda. Mesmo que ficasse lá para receber, ele deixava o ativo lá até 1 ano, 2 anos, enfim. Então, isso é ruim para a gente, pessoal, para nós, contadores, né? Eu sei que às vezes o cliente não faz, mas assim, se você quer ter a contabilidade direitinho do seu cliente, ou mesmo na indústria ou na empresa que você trabalha, você precisa fazer esses reconhecimentos. Então, você pega, por exemplo, a Patrícia, ela é supervisora lá da área contábil, né? Então, na empresa dela, eles têm auditoria independente, e se ela não fizer isso, a auditoria vai dar ressalva. Né, Patrícia? Se eu estiver falando besteira aí, me corrija. Então, você tem uma auditoria que vai olhar isso. E outra, pessoal, isso não é único e exclusivamente para abater do imposto. Esse é um procedimento, nós como contadores aqui, digamos assim, como especialistas em normas, né, que vocês são, vocês precisam entender o efeito que isso faz na demonstração e não simplesmente pensar no aspecto fiscal. A gente tem muito, mas muito, digamos assim, uma grande maioria dos contadores, principalmente de escritório, né, e não só de escritório, tá, pessoal, de indústria, comércio, que só está preocupado com o aspecto fiscal. E aí depois a gente manda um balanço para o banco, o cara não aceita o nosso balanço e a gente não sabe por quê. Fala assim, puxa, o cara não gosta de contabilidade, o banco acha... Ninguém dá valor para contador, né? Eu sou um coitado. Certo? Eu não sou coitado, eu faço o trabalho certo. Ó. Agora, se você faz um balanço, digamos, de qualquer jeito, sem esse tipo de reconhecimento, o cara não vai te dar valor. Quando eu digo o cara, melhorar a palavra, né? O terceiro não vai dar valor para você. Isso vai fazer muita diferença. Pode falar, Dani. Só no exemplo que o professor deu, na perda, eu não já deduzi? Por que não recuperação, eu não tributo? Então, vamos lá. Esse é o ponto que eu ia falar agora, pelo seguinte, né? Porque eu ia falar o seguinte, ó, o que eu ia falar, Daiane. Bom, então eu mandei para perda e recupero. Eu vou excluir um exemplo simples, sim. Mas se vocês me fizerem essa pergunta, a minha resposta final seria depende. Tá certo? Aí entra o depende, Daiane, que é o que você está falando. Que é o próximo item aqui, ó. Olha só. Ó, a reversão, ele fala aqui, apuração de períodos anteriores. A reversão do saldo de provisões anteriormente constituídas, e aí quando você reconheceu uma perda ou qualquer coisa do tipo, desde que o valor provisionado ou reconhecido não tenha sido deduzido na apuração real de lucros, ou desculpa, de períodos anteriores. Tá? Então, o que significa? Vamos lá. Então, agora vamos complicar um pouquinho mais, que é exatamente o que a Daiane falou. Tenho contas a receber, reconheci a receita, mandei para perda. A pergunta é, gente, isso é muito importante porque isso é padrão para a Receita Federal. Deduzir como perda? Deduzir da minha base de cálculo do imposto? Perfeito. Se eu deduzir, quando eu retorno, eu preciso tributar. Entenderam? Ela já foi tributada uma vez na venda. Se eu mandei para perda, então significa que eu estou abatendo aquele valor que eu tinha reconhecido como receita, eu estou abatendo na perda, eu estou eliminando. Tá? Quando eu volto, se eu deduzir a perda, eu preciso tributar de novo. É exatamente isso que você tinha perguntado, não é, Daiane? Está correto, é exatamente assim que tem que ser feito. Tá?
Ele fala isso nesse ponto, né? Ó, o valor não tenha sido deduzido na apuração do preço, aqui, ó, de lucro real dos períodos anteriores, ou, aqui, muito cuidado, ó, não se referirem ao período no qual a pessoa jurídica tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado. O que significa isso? Então, 2020, você tinha lá um contas a receber, mandou para perda. Você está fazendo a contabilidade da empresa e nesse exercício 2020 é lucro presumido, só que você está fazendo a contabilidade. Você tinha um contas a receber, reconheceu a perda. Tá? Quando você vai no 2021, você fala, não, agora nós vamos fazer lucro real. E lá em 2021 você retorna, você recupera. Então lá vai ser tributado. Lá você não pode excluir. Certo? Por quê? Porque aqui supostamente você abateu da base de cálculo. Então lá em 2021, que é lucro real, você precisa tributar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem a todos aí? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga lá, Liliana, tem um monte. Se eu utilizar o critério fiscal para reconhecimento de PCLD, ainda assim eu preciso fazer as adições e exclusões no LALU? Boa pergunta. Não, nem sei qual é o critério fiscal, você sabe, não? Eu estava vendo aqui na internet, acho que perdas acima de 5 anos, você pode já contar. Na verdade, o critério fiscal, ele é assim. Lá na empresa a gente utiliza 180 dias, a gente já considera PCLD. Tá. 180 dias da emissão. E aí é um critério da empresa. Então Isso, a gente não é um critério fiscal. Que ela não é lucro real. Mas caso fosse, a gente já faria adição. Mas minha dúvida é essa, existe um critério fiscal, né, assim como existe para depreciação. Se eu utilizasse esse, se eu teria que ainda assim fazer as adições e exclusões? Não, porque veja só, aí falando em CPC 32, boa, excelente pergunta, porque assim, quando você tem o critério fiscal, veja que você atende a sua base fiscal. Então, vamos supor, você usa o critério fiscal, quando você tem lá essa conta redutora no seu ativo, ali você já tem sua base contábil e base fiscal são iguais. Percebeu? Então você não teria que fazer ajuste, porque sua base... Lembra que a gente mostrou aquele quadrinho? Base contábil menos base fiscal, se for positivo, se for negativo, só que nesse caso, base contábil menos base fiscal é zero. Significa que o valor sua base fiscal é a mesma. Então você não precisaria fazer ajuste, tá? Vocês sabem, pessoal, o critério fiscal, se ele não mudou, é o seguinte, valores, digamos assim, perdas com valores até R$5.000 vencidos a mais, acho que de 30 dias, não, a mais de 60 dias, se eu não me engano, você não precisa fazer provisão, você baixa para perda. Tá? Você baixa para perda, é dedutível. Se for recuperado, você tributa. Valores de R$5.000 até R$30.000 vencidos há mais de 6 meses, quando você já iniciou algum processo de cobrança, ainda que seja amigável, tal, você pode baixar direto também, tá? Agora, títulos acima de R$30.000, vencidos há mais de 6 meses, você constitui uma perda, uma perda estimada lá, você reconhece uma perda estimada, né, uma estimativa de perda, e só vai efetivamente considerar como perda quando tiver trânsito em julgado, ou seja, você já recorreu até para o Supremo Tribunal Federal e o Gilmar Mendes falou que você não vai receber esse dinheiro. Vai lá para a segunda turma. O Toffoli, Lewandowski, Gilmar Mendes vai falar que você não precisa reconhecer, né? Que é perda. Aí, efetivamente, e agora tem um outro ministro que foi lá para a segunda turma também, né? Que foi indicado aí pelo Bolsonaro. Então, por exemplo, só nesses casos, o restante, ele é dedutível, mas também no retorno ele vai ser tributável. Entendeu, Lilian? Esse é o procedimento fiscal. Só que assim... Entendi. Então, mas aí a gente foge do contábil, né? Porque o procedimento fiscal, ele representa efetivamente a sua perda efetiva que você tem naquele contas a receber? Às vezes não. E aí, se ele não representa efetivamente a sua perda, o seu ativo vai estar super ou subavaliado, entendeu? Sim. Né? Mas o critério fiscal é esse aí. Tá? E aí você não precisaria fazer ajuste. Tudo bem? Ó, tem aqui, pessoal, outra coisa, ó. Lucros e dividendos recebidos decorrentes de participações societárias, caso refiram-se a período em que os mesmos sejam isentos de imposto de renda, tá?
Muito bem. Gente, desde quando a gente não paga imposto de renda sobre lucros e dividendos? Alguém sabe aí, não? Desde 1996. Isso aí. A partir de... Exatamente. O Fernando Henrique Cardoso que mudou isso aí, né? Foi na entrada do Plano Real. Até 1995 era bem distinto, pobres e ricos. A partir de 1996, um monte de gente ficou rica e os pobres ficaram ainda mais pobres. Ficaram paupérrimos. Porque não tem mais verdade. distribuição da renda, né? Porque os caras fazem as empresas dar lucro para eles receberem o embolsário deles sem imposto de renda, né? E os assalariados que sustentam o governo pagando imposto de renda dos salários. Entendeu? Então, essa é uma coisa que o Bolsonaro, aí, o Paulo Guedes está tentando mudar e muitos empresários, digamos assim, estão reclamando e tal. Mas se a gente for pensar em termos de distribuição de renda, em termos de participação, como a Solange falou, faz bastante diferença, né? Eu sou um grande empresário, por exemplo, eu sou lá o tiozinho da Havan, né? Eu não tiro Prolabore todo mês, mas assim, eu tenho balancete todo mês, né? Apuro o lucro real, dá lucro, eu vou lá e tiro o lucro. Eu posso fazer isso? Posso. Né? Só que o lucro é isento. Eu sobrevivo do lucro, pago um Prolabore de R$1.000, tá certo? Enquanto quem está pagando o imposto de renda são os funcionários das empresas. Né? Aí depois o Brasil quer seguir os Estados Unidos, né? Lá o imposto de renda das pessoas físicas é 40% na lata. Exatamente. E aqui não tem nada, aqui é zero. Então, como é que a gente vai seguir um país que tributa muito bem a renda e distribui, né? E aqui não é assim. Lá nos Estados Unidos tem algumas diferenças de tributação que, assim, quem ganha dinheiro acaba pagando, né? Exceto o Trump, né? Mas vocês vejam que o Trump, por exemplo, até o gasto de cabeleireiro dele, né? Ele abateu do imposto de renda, né? E ele não tem um cabelo tão bonito assim como o da Daiane, né, Daiane? Na verdade? Outro exemplo... Eu falo isso porque é o seguinte, porque, por exemplo, se nós vamos pegar os nossos cabelos aqui, ó do Eduardo ali com gel, todo bonitinho e tal, né? Muito bem. O meu aqui do Datena, né? Ó, eu gasto dinheiro com cabelo? Com o meu cabelo? Eu gasto. Pago lá a minha cabeleireira. Quanto? 25. Eu já não tenho mais esse problema. Você mesmo corta, César? Solange corta de... A Solange que já corta. Aí sim. Né? Na maquininha. Agora, a mulher paga muito mais do que isso, tá certo? A mulher paga muito mais, faz escova, gasta muito mais. Muito bem. Quanto você paga, Edu, pro cabeleireiro? Eu? 50. Tá pagando bem. Eu pago 25. Eu já paguei 60, 70, 80. Uma vez eu fui cortar o cabelo no shopping, paguei acho que R$90. O cara nem lavar o cabelo lavou, entendeu? Nem lavou. Aqui, perto do escritório, tem uma senhora, é um salãozinho pequeno, é uma senhora, vou lá, ela corta, tal, e conversa, e bate papo, e não sei o que, tal, 25. Enfim. E uso shampoo, aquele Colorama Ovo, aquele que você compra de 3 litros. Minha esposa não se conforma, ela fala assim para mim, você é louco, quando eu me entrego na sua casa a primeira vez, você tinha aquele shampoo Colorama de ovo. Existe esse shampoo ainda? Oi? Existe esse shampoo ainda? Sei lá. Ela falou tanto para mim que nunca mais, deixa o shampoo, pelo menos eu compro, né? Enfim. Agora, você pega, por exemplo, o Trump, ele usou um monte de dinheiro de cabeleireiro, foi 10, 15, 20 mil dólares naquele pouquinho de cabelo dele, né? E ele bateu no imposto de renda. Já pensou que legal eu gastar tanto dinheiro no cabeleireiro e abater no imposto de renda? Então, só que lá nos Estados Unidos é assim, todo gasto que você tem efetivamente com o seu negócio, você pode abater. Então, lá não tem esse negócio de adição ou exclusão. Eles vão avaliar, isso aqui pode ou não pode. Não tem essa coisa de diferença temporária ou permanente como nós estamos discutindo aqui. Então, ele usa aquilo, você vai falar assim, puxa, mas o cara usa um gasto todo desse com o cabelo dele?
Eu estou falando do cabelo porque foi uma das coisas muito polêmicas que surgiu aí na campanha eleitoral. E, assim, teoricamente ele usa, porque ele é um cara que está na mídia, ele é um cara que está lá na televisão, tal, então ele precisa estar bem arrumado, com maquiagem, não é verdade? Vocês podem reparar, pessoal, se vocês olharem aqui os rostos de vocês, o meu, por exemplo, ele tem brilho no rosto, não tem brilho no rosto? Quando vocês veem novela, não tem brilho no rosto, não tem? Não tem. Sabe por quê, Daiane? Não tem? Porque os caras têm 5 quilos de pó, né? Pó de arroz, como minha avó falava, né? Ou seja, você põe aquela maquiagem toda, ela tira o brilho. Então, pode estar a luz que for, que ele não brilha. Tá certo? Então, isso faz diferença para quem está exercendo a profissão de ator? Faz. Deveria ser dedutível? Deveria. Mas talvez, se você pegar um fiscal do imposto de renda, ele vai falar, opa, peraí, maquiagem não é dedutível. Só que faz parte do seu negócio. Entendeu? Então, é complicado. Pode falar assim. Outra diferença gritante em termos de tributação é aqui no Brasil, por exemplo, você tem herança, né? O imposto sobre a herança, ele é 4%. Ele está tendente a aumentar, mas ele é 4%, né? Quando os caras não fazem um rolo lá para pagar menos. Lá nos Estados Unidos, herança é uma 40%. Fortuna. 40%, não tem como fugir. Não tem uma forma, não tem um esquema para fugir disso. É 40% na lata. Professor, mas lá nos Estados Unidos, na herança, geralmente a pessoa, antes de morrer, ela coloca o nome de empresa, né? Porque se você só troca o nome da pessoa que vai assumir o cargo, já era. É um meio também de burlar isso lá. É holding patrimonial, né? Isso, exato. Lá você tem... Não foi o caso do juiz que era do Supremo, que ele fez isso com o imóvel dele lá, que ele até se aposentou na época lá dos Correios lá, do mensalão. Ele fez isso. Acho que eu sei quem que é. Tem um cabelinho compridinho, né? O negão lá, pô. Esqueci. Eu sei quem que é. Eu sei. Que julgou o mensalão. Puxa, eu esqueci o nome dele. Joaquim Barbosa? Joaquim Barbosa, isso mesmo. Ele fez isso. E aí muita gente fala que às vezes isso é ilegal. Então, não, se você está dentro da lei, você pode fazer, né? Se está dentro da lei. Às vezes, pessoal, a gente tem que ver se é legal ou se é imoral. Num caso desse, como o Alex está citando o exemplo, é verdade. Ele foi muito criticado por isso, né, Alex? Ele foi realmente muito criticado. Muita gente falou assim, poxa, o juiz tem o bem lá fora e não deveria investir aqui no Brasil e tal. O cara falou, o dinheiro eu vou investir onde me dá o melhor retorno. E ele fez essa operação. E não é uma operação, no meu entender. Primeiro, que não é ilegal. E segundo... É elisão, né? Isso, exatamente. E não é nem, digamos, imoral. Porque se você tem um patrimônio, você pode fazer isso, né? Imoral, pessoal, é o que a gente viu essa semana aí, não sei se vocês viram, os procuradores aqui, acho que do estado de São Paulo, eles argumentaram que eles estavam pensando em entrar na justiça para quando saísse a vacina do coronavírus, eles serem vacinados primeiros, antes de toda a população, porque eles mexem com o público. Vocês viram isso? Eu vi. Enfim, isso é imoral e ilegal, né? Quer dizer, pode não ser ilegal, mas é imoral. E assim, a gente tem um imposto de 4%, pessoal. Vocês sabem disso, né? Quando você... não é só a herança, Solange, você tem a doação também. Sim. Quando você faz uma doação acima, eu acho que é 60 mil e uns quebradinhos, porque você tem um número de UFESP lá. Isso é estado de São Paulo, né? Isso é estadual. Então, se você fez uma doação, então muito cuidado aí, você fez uma doação, e nessa doação ela passou em torno de 60 mil, um pouquinho mais, você tem que pagar 4% de imposto. Você paga para o Estado. Muita gente nem sabia disso aí, muita gente nem sabe disso, né? Enfim. Pessoal, até aqui tudo bem, não? Principalmente os novos aí, o Alex. Estamos no mesmo ritmão lá, Alex, ou não? Tá valendo a pena ainda aí ou não? Tá legal. É que, para mim, o termo aí de lucro real, eu sou muito leigo, não tenho... Não, mas é a maioria, porque a maioria, assim, pode conhecer bastante, às vezes, de contabilidade, mas por isso que eu estou dando essa aula, essa e a da aula passada, é justamente para complementar, porque a maior parte trabalha aqui com a parte contábil, mas não faz apuração do imposto, com exceção, basicamente, da Solange, né, que trabalhava bastante nessa área, mais um ou outro aí que faz essa apuração, mas a maioria não faz realmente,
né? Então, pode ficar tranquilo que você não está perdido. Até por isso, para vocês entenderem, que eu estou indo, assim, bastante devagar aqui. A gente nem avançou muito nos slides, porque eu estou tentando dar bastante exemplo para ficar bem claro aí para todo mundo. Tudo bem, gente? Você não tá sozinho nessa não, meu amigo. Aí, tá vendo? Né? Bom, então é o seguinte, pessoal, continuando aí, né? Vamos lá. A gente tem... A gente tem o seguinte. Vamos lá. Peraí. Bom, então os lucros e dividendos. Como a Solange falou, isso aqui mudou com o Fernando Henrique, tá? Hoje, então por isso que ele fala que sejam de períodos que sejam isentos. Então, se você está distribuindo um lucro que é anterior a 95, hoje praticamente acho que nem deveria ter mais, mas se você estiver distribuindo um lucro lá atrás, vai ser tributado. Hoje não é mais, né? Pelo menos por enquanto. Há uma tendência de que se faça uma mudança aí. Bom, pessoal, eu só vou falar esse slide aqui, faltam 7 minutos aí para as 10. Melhor eu falar esse slide e tomar um cafezinho, não é isso? Aí a gente continua, então, na segunda parte, tá? Então, vamos lá, só para finalizar essa primeira parte aqui. Ó, todas as adições e exclusões estão lançadas na parte A do LaLura, que ele está reforçando algo que nós já falamos. Então, tem que ser lançada individualmente, tá? Item a item, em ordem cronológica, né? Então, datas, com lançamentos claros e inteligíveis. Precisa estar claro ali. Então, você ter lá uma conta, despesas indedutíveis, perfeito. Você pode ter. Só que na hora que você vai levar para o LaLur, para você não correr risco, no LaLur não pode ter lá, você não deveria ter simplesmente uma linha chamada despesas indedutíveis. Você precisa discriminar. Isso aqui é multa de trânsito, isso aqui é tal procedimento, isso aqui é tal, sei lá, determinado item aí, isso aqui é dividendos, então precisa estar de forma individual. Se você simplesmente colocar lá despesas indedutíveis, pode ser que o fiscal, em um procedimento de fiscalização, não aceite. Pode ser que ele simplesmente ignore. Então é praticamente transcrever o razão, despesas indedutíveis para dentro do LaLur. É isso aí, Alex. É isso que deveria ser feito. Se você não fizer, o que vai acontecer? É muito comum, principalmente em algumas empresas, para o pessoal facilitar o trabalho, ele coloca uma conta lá, né? Como a Daniele falou, como é que eu faço? Eu controlo isso em contas? Tem procedimentos que podem ser, tem procedimentos que devem ser controlados com contas, mas tem outros que não são adequados. Então, nesse caso, você deveria transcrever como se fosse o seu diário lá, né? Então, a despesa com multa de trânsito, despesa com isso, tá? Eu poderia ter, digamos, um lançamento único e um procedimento, digamos, uma lista à parte, até poderia, mas assim, isso eu sugeriria em alguns casos. Por exemplo, imagina que você tem uma frota de veículos e você tem, muitas multas de trânsito, muitas. Então, imagina, se você for fazer um LaLur com multa por multa, você vai ter 30 páginas só de multa, tá certo? Então, nesse caso, meu entendimento, tá, gente? Eu acho que pode ser uma linha multa de trânsito desde que você tenha um documento de suporte e que justifique você ter um lançamento à parte, com bastante lançamentos. Se você tem 3 lançamentos de multa de trânsito e não colocar, você pode pegar um fiscal chato, né, um cara muito precioso e falar assim, não, isso aqui ou você arruma ou eu vou desconsiderar o seu LaLur. E aí ele pode arbitrar o seu lucro só por causa disso. Tá? Claro que eu estou usando uma expressão que pode ser um tanto quanto exagerada, mas pode acontecer sim. Tá? Finalizando, ele fala aqui, ó, então com lançamentos claros e inteligíveis, e discriminando as contas a que se referem. Então, se vocês lembrarem no modelo que a gente viu lá atrás, na semana passada, ele tinha, então isso aqui é despesa com multas, tal, sei lá, outras despesas indedutíveis que seja, tinha lá a conta contábil a que ele se referia. Tudo bem, pessoal, até aí? Dúvidas? Certezas? Eu estou colocando aqui todo mundo, mesmo quem está sem vídeo. Se tiver tudo ok, dá um joinha aí, só para eu saber que está tudo tranquilo. Né? Beleza? Olha lá, o joinha do César é o melhor, hein? Aí sim, olha lá. Né? A Marta aí, beleza? A Luciana, legal. A Lilian. Tudo bem. Pessoal, alguma dúvida até aí? Não? O Alex, Patrícia... A Daiane, as Dayanes, né? A Double Die, agora é Double Die, né? Não é verdade? Muito bem. Então, pessoal, legal, vamos fazer o seguinte, vamos então tomar um cafezinho,
15 minutinhos, né? É 15 minutos, né, que a gente faz, 20 minutos, né? Então, quando for 10h20, a gente volta aqui, então. E aí a gente vai entrar, só para vocês terem uma ideia, aqui sim, a gente vai, então, entrar na parte aqui, olha, aí nós vamos falar receita por receita, tá vendo? Aqui nós vamos dar exemplos das receitas efetivas e não falar questão conceitual. Falar, esta receita é dedutível, esta é tributável e assim sucessivamente. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então vamos tomar um cafezinho, 10 minutos, estamos de volta aí. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Não? Então, ó. Não.